Eu queria convidar os irmãos para nós abrirmos as nossas Bíblias no livro de Esther. No livro de Esther, no capítulo de número 2. No capítulo 1 de Esther, fala de como a rainha Vasti perdeu a sua coroa, e no capítulo 2, a Esther assume o lugar, ela vem a ser a rainha, né? Eu preciso dar algumas informações para os irmãos aqui que vão te ajudar a entender melhor, né? Ela era órfã e foi adotada pelo seu primo, que passou a ser o seu pai, né? O pai adotivo dela. E quando eles fizeram o concurso para escolher a rainha, o pai dela, Mordecai, o pai adotivo, né? Falou para ela não contar que povo que ela era. Olha, não fala com ninguém a sua nacionalidade, não fala o seu povo, esconda a sua identidade. Esse detalhe é interessante, porque já havia um estigma ali contra os judeus. E se você for prestar atenção no livro de Esther, quando você lê o livro de Esther, você não vai ver o nome de Deus nenhuma vez. É interessante você ter na Bíblia um livro que não fala de Deus, né? Assim, no sentido, não há o nome de Deus, ainda que o livro fale subjetivamente, por detrás, né? De uma forma escondida. Tudo sobre Deus, você vê Deus agindo em todos os pormenores, mas de propósito não foi colocado o nome de Deus aqui. Isso é interessante. Capítulo 2, eu quero ler com os irmãos o versículo de número 7. Vamos ler alguns versículos esparçados, assim, só para a gente pegar os contextos. Diz assim: Mordecai havia criado Hadassah, que é o nome de Esther. Esther significa estrela, né? Muito parecido com o inglês, star. Esther é estrela. Filha do seu tio, que era órfão de pai e mãe. A jovem era muito bonita e formosa. Depois que o pai e a mãe dela morreram, Mordecai a adotou como filha. Então, olha lá, o versículo 8, quando a ordem, o decreto do rei foram divulgados, muitas moças foram levadas para a cidadela de Suzã, sob os cuidados de Hegai. Levaram também Esther ao palácio real e a entregaram aos cuidados de Hegai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor diante dele. Por isso Hegai se apressou em dar-lhes produto de beleza e a alimentação especial. Também lhe deu 7 moças escolhidas do palácio real e a transferiu com essas moças para os melhores aposentos do harém. Versículo 10. Esther não havia declarado o seu povo nem a sua parentela, pois Mordecai lhe havia ordenado que não dissesse nada a respeito disso. Interessante aqui, porque o fato de Esther não declarar a sua identidade o seu Deus, a sua cultura, também está explícito num livro que não declara acerca de Deus. Essa festa que nós vamos comentar aqui, chamada Festa do Purim, que Purim é a palavra que significa sorte. Até hoje, quando os judeus celebram ela, eles usam máscaras. Uma influência, talvez, do carnaval romano, principalmente de Veneza, na Idade Média, né? Mas que é uma forma de você esconder a sua identidade.
Então, no livro de Esther, em nenhum momento você vai ver a palavra Deus. Não há a palavra Deus no livro de Esther, porque ela está escondida junto com a identidade de Esther, propositadamente. A palavra Deus está escondida aqui. Todas as vezes que vai falar algo assim, o nome de Deus é omitido. E esse propósito se baseia exatamente nesse princípio de Esther ter escondido a sua identidade. Porque talvez se ela falasse a sua identidade, isso seria um problema para ela ali. Esther ganha o concurso, né? Ela fica ali 1 ano preparando para o concurso, para se apresentar diante do rei. E quando o rei Assuero, né, ou Xerxes I, ele vê Esther, ele se apaixona à primeira vista. A Bíblia fala que Esther era uma mulher muito bonita, uma mulher que tinha a graça de Deus na vida dela, né? E aí depois que ela casa, o pai dela tinha um certo acesso, tinha uma posição um pouco privilegiada no palácio, e ele descobre um plano que 2 eunucos estavam tentando, planejando matar o rei, o Bigtan e o Teres. Ele descobre esse plano e ele avisa as autoridades: olha, vai haver um atentado contra o rei. E as pessoas investigam e descobrem que realmente era verdadeira a informação do pai de Esther, né, o Mordecai, e a vida do rei é salva. Esse detalhe é importante. Então o rei foi salvo porque o pai da rainha Esther, o Mordecai, descobriu um plano para matar o rei. Só que a pessoa mais importante no reino, depois do rei Assuero, era um homem amalequita, chamado Ramã. E os amalequitas são inimigos de Israel, assim, desde quando ele sai do Egito, que Amaleque contrata Balaão para amaldiçoar Israel. Então são inimigos de Israel, assim, históricos. Sempre houve uma rivalidade, uma briga. Aquela vez lá com o Esaú, que Deus manda aniquilar os amalequitas, né? E sempre houve essa rivalidade. E a pessoa mais importante no reino de Xerxes, né, o Assuero, era um amalequita chamado Ramã. E ele conseguiu convencer o rei de que, pela importância do cargo que ele tinha, quando ele passasse na rua, todas as pessoas teriam que se curvar diante dele. Ora, as pessoas têm que se curvar diante do rei. Diante de um ministro, não há necessidade de se curvar. Mas ele criou uma lei para poder obrigar todo mundo a se curvar diante dele. E o rei sancionou, porque o rei ele era um homem de confiança do rei. O problema é que o pai de Esther, eles eram inimigos. E o pai de Esther resolveu não obedecer essa lei. Ele falou: eu não vou me curvar diante desse cara. Ele sabia quem era o cara era um amalequita, tem uma rixa aí histórica, né? Uma rixa aí até quase que milenar, e os dois já deviam ter tido vários problemas pessoais no passado, e ele resolve não se curvar diante de Mordecai. E toda vez que Mordecai passava, ele não se curvava. As pessoas: mas por que você não curva? Você tem que se curvar, é lei. E ele não vou me curvar, não vou curvar diante desse cara. Aí as pessoas começaram a inflamar a relação. Falaram: cara, ele não se curva diante de você, ele está desobedecendo, e isso está tumultuando o ambiente. O cara está promovendo meio que uma rebelião. Mas a briga entre Mordecai e Ramã era uma briga pessoal. E aí o que Mordecai faz? O que Ramã faz? Ele aproveita do poder que ele tinha, e no capítulo 3, versículo de número 6, versículo 5, né, capítulo 3 de Esther,
versículo 5. Nós vamos ler vários versículos aí, no livro de Esther. Diz assim: quando Ramã viu que Mordecai não se inclinava, vou esperar projetar para os irmãos aí, porque Esther, capítulo 3, versículo 5. Quando Ramã viu que Mordecai não se inclinava, nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Porém, julgou que era pouco nos seus propósitos atentar apenas contra Mordecai. Quer dizer, era uma briga pessoal entre os dois. O certo seria ele mandar prender Mordecai, mandar até matar Mordecai, qualquer coisa. Era uma briga pessoal. Só que, como havia uma rivalidade, sempre houve entre os amalequitas, e os amalequitas nessa época praticamente já nem existia, não existia como nação. Olha o que a Bíblia está dizendo: atentar apenas contra Mordecai, porque lhe haviam declarado de que povo era Mordecai, que era judeu, né? Por isso, Ramã procurou destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. Então ele falou, ele transferiu a raiva que ele tinha para uma pessoa, para toda uma nação, para todo um povo. E qual que é o argumento? Então agora ele resolve destruir todos os judeus da face da terra. No versículo 8 do capítulo 3, diz assim: então Ramã disse ao rei Assuero: existe um povo espalhado e disperso entre os povos em todas as províncias do seu reino, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos. Preste atenção nisso aqui, irmão. Olha o argumento que Ramã está usando para perseguir o povo de Deus. As leis que esse povo seguem são leis diferentes de todos os outros povos. As leis que eles seguem são diferentes das nossas, e isso está causando problema. Esse é o argumento que ele fala: olha, existe um povo espalhado e disperso entre os povos em todas as províncias do seu reino, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos. Eles não cumprem as leis do rei, por isso não convém tolerá-los. Olha só, eles não cumprem as leis que nós editamos, que o parlamento, que a monarquia instala, e eles, como não obedecem, ele diz, não convém tolerá-los. Tolerar esse povo não vale a pena. Se for do agrado do rei, versículo 9, decrete-se que sejam mortos. Vamos matar esse povo que tem costumes diferentes do nosso. Irmãos, preste atenção. Sempre foi assim. Todas as vezes, você vê lá, vai vendo no livro de Ezequiel com Nabucodonosor. Vamos colocar uma lei aqui: quem não adorar a estátua vai morrer. Sempre o governo colocou leis que afrontavam a fé do povo de Deus. Vamos colocar uma lei que só se pode orar ao Deus nosso aqui da nação da Babilônia. Quem não adorar será jogado nas covas dos leões. São leis. O próprio livro de Daniel fala isso. O livro de Daniel fala assim: olha, nós não podemos, não achamos nada no caráter de Daniel, o cara mais íntegro, mais reto. Então vamos colocar leis que vão contra a fé dele. Lá no livro de Daniel, isso é claro a estratégia do diabo. Vamos colocar a lei que vai contra a fé dele, que ele vai desobedecer essa lei, e aí nós pegamos eles. Então, irmãos, sempre foi assim. Sempre será assim. E está sendo assim. Por exemplo, na Europa você não pode sair na rua com a camiseta "Jesus é o único caminho". Você vai
você vai ser atacado no meio da rua. Porque não pode ser o que você está falando, que Jesus é o único Senhor, que Jesus é o único caminho, que Jesus só Ele é o caminho, a verdade e a vida, só Cristo salva. Isso é, no entendimento dessas pessoas, uma declaração de superioridade racial. Vocês são exclusivistas, vocês estão excluindo os demais. Vocês fundamentalista. Vocês defenderem essas coisas, que Jesus Cristo é o único Senhor, não pode. Por isso que a Bíblia fala que haverá um empenho nos últimos dias de unificação das religiões. Apocalipse 13 narra isso, né? Porque o grande problema hoje, para muitos projetos do governo, é exatamente os cristãos. A questão, por exemplo, quando você pega leis contra o aborto, leis a favor do aborto, onde que esbarra? Na fé cristã. A sexualização das nossas crianças, né? Toda essa questão, toda a ideologia de gênero, onde que esbarra? Na fé cristã. Questão de cultos, adorações, a Bíblia como regra de fé. Por isso, o quê? Vai chegar um dia em que isso aqui sempre foi, irmãos. A Bíblia sempre foi o livro mais perseguido, mais queimado, mais destruído. Você não pode visitar países, por exemplo, Catar, onde está a Copa do Mundo, você não pode entrar com Bíblia lá dentro. Apesar que eu entrei. Né? Quando eu voltei da Índia, eles me convidaram para conhecer o Catar por causa da Copa do Mundo. Eu estava com a minha Bíblia, né? Eles não criaram o caso, mas por causa da Copa eles fizeram algumas exceções. Mas você não pode, a maior parte desses países você não pode. E o que está acontecendo hoje? Muitos pastores estão fazendo uma releitura da palavra de Deus. Que o que é pecado na Bíblia não é mais pecado, que lá foi uma questão cultural de tempos atrás. Então, não é mais pecado o adultério, não é mais pecado a relação de homens com homens, não é mais pecado a relação de homem com criança. E onde que esbarra essas legislação, né, que está aí, não estou falando de coisa distante. A lei do poliamor está no Congresso. A lei do poliamor, que descriminaliza a relação sexual entre adultos e crianças. Então, todas as leis, isso aqui nós vamos ver, isso aqui vai se intensificar muito mais, foi o que aconteceu aqui no livro de Esther. E aí eles criaram uma lei para perseguir e matar o povo de Deus. Só que lá em Apocalipse vai dar um desfecho diferente do que nós vamos ver aqui. Vamos ver. Versículo 10. Então o rei tirou da mão o seu anel, o sinete, e deu a Ramã, filho de Amedata, Agagita, inimigos dos judeus, e lhe disse: fique com essa prata e faça com esse povo o que bem quiser. Então ele soltou um decreto em todo o império persa. Você colocou o mapa aí, Guilherme? Os irmãos têm noção do tamanho do império persa? Amplifica isso aqui, né? Tem jeito de aumentar ele aqui? Não, né? Aqui, irmãos, só para vocês terem uma noção. A Índia, passando aqui pelo Cazaquistão, pelo Irã, pelo Iraque, Arábia Saudita, pela Palestina ali, tudo descendo aqui para o Egito e a Etiópia, a Líbia, toda essa região aqui, pegando 2 continentes, era o reino do rei Assuero, né? Então ele soltou uma lei para todo o império, dizendo o seguinte: é para matar todo judeu. É para matar todo judeu. No capítulo 4, versículo 1,
diz assim: quando Mordecai soube tudo o que havia passado, rasgou as suas roupas, o pai da rainha Ester, né, se cobriu de pano de saco e de cinza, e saiu pela cidade clamando em alta voz e soltando gritos de amargura. Ele ficou desesperado, porque a culpa, de certa forma, era dele. Havia um problema pessoal entre ele e Ramã, e agora esse problema pessoal dele atingiu toda a nação, e todo mundo vai morrer por culpa de um problema pessoal dele. E ele vai então à porta do palácio, vestido de pano e saco, que era proibido, gritando, manda avisar a rainha Ester chega, leva a roupa para ele vestir, para ele poder entrar no palácio, ele se recusa, e a rainha Ester manda um dos seus eunucos conversar com ele, qual que é o problema, e ele vai e conta para a rainha Ester tudo o que está acontecendo, envia cópias do decreto, e narra tudo o que aconteceu, falando o seguinte: vão matar todo mundo. Todos nós vamos morrer. E aí o versículo de número, no capítulo 4, versículo de número 8, fala assim: também lhe deu uma cópia do decreto escrito que havia sido publicado em Suzã, ordenando que destruísse a destruição dos judeus. Mordecai pediu a Hataque que mostrasse a cópia a Ester e a pusesse a par de tudo, a fim de que ela fosse falar com o rei e lhe pedisse misericórdia, e, na sua presença, lhe suplicasse pelo povo dela. Então ele fala assim: olha, você é rainha, você é a mulher do rei, interfira nesse processo, fale com o rei, peça misericórdia para o nosso povo. No primeiro momento, Ester teme pela vida dela, porque lá é o seguinte, irmãos, havia uma lei que ninguém podia chegar na presença do rei sem que fosse convidado, nem a esposa dele, nem a esposa podia chegar. E se alguém quisesse adentrar o palácio sem que estivesse agendado, essa pessoa deveria ser morta, a não ser que o rei pegasse o cetro de ouro dele e estendesse o cetro de ouro e falou assim: não, essa pessoa está desobedecendo, mas ela tem permissão. E aí Ester ficou com medo. Olha só porque, versículo 11, todos os servos do rei, versículo 10, né? Então Ester falou a Hataque e mandou que ele entregasse a seguinte mensagem a Mordecai: todos os servos do rei, das províncias do rei, sabem que, para qualquer homem ou mulher que sem ser chamado, entrar no pátio interior para falar com o rei, não há outra sentença que não a morte, a não ser que o rei estenda para essa pessoa o cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para comparecer diante do rei. Tinha 30 dias que o rei não dormia com ela, né? Fala, cara, se ela era tão bonita como a Bíblia fala, e o cara fica 30 dias sem dormir com a esposa, brincadeira, né? Brincadeira. E ela com medo ainda de entrar lá e o rei mandar matar. Você vê que era meio separado, essa questão do rei e do esposo. Isso era bem separado. Ela falou: tem 30 dias que eu não vejo ele, e não tem agenda para ele. E se eu entrar lá e ele não estender, eu posso morrer. Aí Mordecai dá uma resposta fantástica. Versículo 12. Essas palavras de Ester foram transmitidas a Mordecai. Então Mordecai pediu que respondesse a Ester. Olha só, presta atenção na resposta de Mordecai, que é o pai adotivo dela, né? Não pense que, por estar no palácio real, você será a única entre todos os judeus que conseguirá escapar. A lei é para todo judeu, e você é judia. E mesmo você sendo esposa do rei, ele vai ser obrigado a cumprir a lei. Ele não pode quebrar a lei. E ele vai ter que consentir na sua morte. Lembra lá de Daniel, quando o rei viu que eles armaram a lei para pegar Daniel, o rei quis mudar, os caras: o senhor não pode mudar a lei.
Se o senhor mudar a lei, se o senhor não cumprir a lei, né, o rei poderia até ser morto, ser destituído. E aí o Mordecai fala, olha, não pense que você, por ser esposa, por ser rainha, você vai escapar. Versículo 14. Porque se você ficar calada agora, você está vendo que todo o seu povo vai morrer. Se você ficar calada agora, de outro lugar virá o socorro e o livramento para os judeus. Olha a fé de Mordecai. Fala um negócio para você, Esther, se você calar, Deus não vai deixar isso acontecer. Nós somos o povo de Deus, nós temos a promessa. De outro lugar, de outra maneira, Deus vai trazer o livramento. Mas, preste atenção nisso aqui é fantástico. Mas você e a casa de seu pai perecerão. Olha essa pergunta, irmãos. Mas quem sabe se não foi para uma conjuntura como esta que você foi elevada à condição de rainha? Mordecai fala para Esther, quem sabe, não foi para esse dia, para esse momento, para esta hora que você nasceu. Deus que escreveu a história, não colocou você nesse lugar de propósito para este momento? Foi para isso que, será que não é por isso que Deus permitiu que você fosse rainha? Exatamente para você poder salvar o povo dele? Não é essa a sua missão, não é essa a sua vocação? Será que não foi para isso que você nasceu, para este momento? Para esta hora? Deus colocou você exatamente para poder ser a pessoa que vai trazer a libertação. E a resposta, essa palavra de Mordecai, toca o coração de Esther. Olha o versículo 15, a resposta de Esther é uma resposta fantástica, que diz assim, então Esther pediu que levassem a Mordecai a seguinte resposta, vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã, e jejuem por mim. Então nós temos que fazer isso com jejum, não dá para fazer isso sem jejum. Eu vou fazer, eu vou cumprir o propósito, mas eu quero que vocês jejuem comigo. Eu quero que vocês jejuam. Não comem nem bebam nada durante 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Ela tinha 7 servas criadas que cuidavam dela, né? Depois irei falar com o rei. Depois de eu jejuar, eu pedir graça. Ué, né? Você vê que, principalmente nesse texto que você está vendo aqui, Deus, eles estão falando de Deus, mas não está escrito na Bíblia. Depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. Eu vou falar com o rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Há uma outra tradução, não sei se é a NVI, que fala assim, se eu morrer, morri. Né? Vamos ver lá. Olha lá, se eu tiver que morrer, não, dessa atualizada, vamos ver aí. Tem uma, se perecer, pereci, na RA. Se perecer, mas tem uma, não sei se é a corrigida, que fala, se eu morrer, morri. Né? Se perecer, pereci. Então, versículo 17, então, falei então, e o versículo começa com então, deu 2 então, né? Então Mordecai foi e fez tudo que Esther lhe havia ordenado. Eles fizeram um jejum de 3 dias, 3 dias jejuando, para Deus livrar a casa, livrar a família, livrar o povo de Deus. E esse jejum foi para trazer libertação sobre o mal, sobre que assombrava a casa de Deus, a família de Deus, o povo de Deus. E aí Esther, depois do jejum, capítulo 5, a Esther vai encontrar com o rei, no versículo 2. Né? Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, ela alcançou o favor diante dele, e o rei estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se aproximou, tocou na ponta do cetro. Então o rei perguntou, o que
é que você tem, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Até a metade do reino lhe será dado. Quando ela entra, ele estende o cetro de ouro. Na cabeça dele o seguinte: o que essa mulher veio fazer aqui? Sabendo que isso aqui é pena de morte. Se ela entrou aqui, descumprindo a lei, é porque ela tem algo muito grave para falar comigo. Ela tem algo muito grave para falar comigo. E aí ele fica curioso, ele fala: o que é que você quer? Você pode pedir metade do reino. Metade, ele está falando de 2 continentes, irmão. Metade do reino, o continente asiático e o africano, né, o norte da África ali. Aí Esther fala assim: olha, eu vou pedir, mas não vou pedir aqui agora não. Eu estou preparando um jantar, eu quero que você vá no meu jantar, e lá no meu jantar eu quero falar do meu pedido. Aí ele falou: beleza, então eu faço isso. E ele muito curioso, né? E ela falou: só que eu quero que você leve o Ramã com você. Aí ele falou: então peraí, vamos mandar chamar o Ramã para ele colocar na agenda, né? E aí o Ramã entrou, né? E ela pegou e, versículo 7, 5:7, meu pedido e o meu desejo são o seguinte: se achei favor diante do rei, e se for do agrado do rei, conceder o meu pedido e cumprir o meu desejo, então que o rei venha com Ramã ao banquete que vou lhe preparar para eles amanhã. Então farei o pedido que o rei me concede. Eu quero, antes, o meu pequeno pedido é que vocês venham jantar comigo amanhã. E lá eu vou fazer o meu pedido. Interessante é o versículo 7, irmãos, olha só. Naquele dia, Ramã saiu alegre e animado, mas ficou furioso ao encontrar Mordecai. O cara saiu alegre e falou: nossa, sou o convidado especial da rainha. A rainha chamou só eu e o rei que vamos lá. É porque eu sou um cara muito estimado, um cara de muita honra. E ele contou isso, ele ficou assim, muito eufórico com essa notícia de ser um cara tão prestigiado. Só que quando ele sai, na rua ele encontra o Mordecai, e o Mordecai não se curva. Ele fica chateado com isso, mas não é possível que esse cara vai atrapalhar a minha alegria, né? Então, olha só, junto à porta do rei, e vê que ele não se levantava nem tremia diante dele. Versículo 10. Porém Ramã se conteve e foi para casa. Depois mandou ouvir os seus amigos e Zeres, sua mulher. Ramã falou sobre a glória das suas riquezas, a multidão de seus filhos, tudo que o rei tinha engrandecido e como tinha exaltado sobre os oficiais e servos do rei. E Ramã acrescentou: a própria rainha Esther a ninguém mais convidou para vir com o rei ao banquete que tinha preparado, a não ser a mim. Amanhã eu vou jantar com o rei e com a rainha. Aí ele fala assim: mas eu estou chateado com aquele Mordecai. E ele não sabia que Mordecai era o pai da Esther. Aí aquele cara me irrita, aquele cara, enquanto aquele cara estiver vivo, aquele cara tira a minha paz. Então no versículo 14 diz assim: então Zeres, a mulher de Ramã e todos seus amigos lhe disseram: mande fazer uma forca de 22 metros. Irmão, 22 metros? Uma forca? 2,5 metros está bom demais, 3 metros. Mas você vê que a raiva, manda fazer uma de 22 metros de altura, e pela manhã diga ao rei que nela enforque Mordecai. Peça ao rei para matar esse cara. Vamos matar esse cara antecipado. A data de matar os judeus é lá no dia 15, mas pede esse cara, vamos matar ele antes. Ele não vai matar ele antes. Então vá alegre com o rei ao banquete, ou seja, você mata Mordecai de manhã, à noite você vai para o banquete feliz, porque Mordecai já está morto. A sugestão foi bem aceita por Amã, que mandou levantar a forca, mandou fazer uma forca de 22 metros. Engraçado que naquela noite que antecedeu ali, o rei perdeu o sono. O rei não conseguia dormir. O rei não conseguia dormir e o rei, sem ter nada a fazer, se o rei não dorme, ninguém vai dormir nessa casa. Se o rei não dorme, ele pegou e falou assim: eu estou com vontade de ler.
Só que o rei não lê, o rei põe os outros para ler para ele, né? E aí, diz assim, naquela noite o rei não pôde dormir, então mandou buscar o livro dos feitos memoráveis, né, que conta tudo sobre o Império Medo-Persa, o maior império até então que já existiu. E tinha um livro com os registros todos lá, né? E foi lido diante do rei. Olha só o trecho que o cara leu para ele. Isso varou à noite, irmão. A noite inteira o rei perdeu o sono e o cara lendo para ele. Eu penso que o cara não podia nem bocejar, que estava com sono, né? Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado Bigtã e Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham planejado matar o rei Assuero. Então o rei perguntou, rapaz, é mesmo, me lembro que atentado que armaram, que foi desbaratado, tal. Aí o rei pergunta, que honras e distinção foram oferecidas a Mordecai por ter feito isso? Qual foi a recompensa? Esse cara tinha que ter sido recompensado. O que nós demos para ele? Os servos do rei que o serviam responderam, ele não recebeu nenhuma recompensa, nada, nem um muito obrigado. Aí o rei fica indignado, mas como? O cara salvou minha vida e nós não fizemos nada, nada. E aí o rei perguntou, que o dia já estava amanhecendo, tem alguma autoridade aqui, algum conselheiro no pátio? O Ramã foi cedinho lá para pedir a morte de Mordecai. E o cara acabou de ler a história que Mordecai havia salvado a vida dele. E quando o rei pergunta, quem está no pátio? Ora, Ramã tinha entrado no pátio exterior do Palácio Real para pedir ao rei Mordecai que fosse pendurado na forca que ele, Ramã, lhe havia preparado. Os servos lhe disseram, Ramã está no pátio. Então o rei mandou que ele entrasse. Ramã entrou e antes do Ramã falar, o rei falou. Ô Ramã, eu quero um conselho seu. Me dá um conselho. O que a gente deve fazer para honrar uma pessoa que eu gosto muito? O que você acha que deveria ser feito ao homem a quem o rei deseja honrar? O que você acha que nós deveríamos fazer para honrar uma pessoa que o rei quer honrar? Então Ramã pensou, a quem mais o rei poderia querer honrar a não ser a mim? Eu sou o cara. Eu sou. Gente, esse cara sou eu. Né? E aí, irmãos, ele preparou. Ele foi com tudo. Ele diz assim, quanto ao homem a quem um rei gostaria de honrar, que sejam trazidos trajes reais. Sabe aquela roupa linda, de púrpura que o rei usa, aquela roupa maravilhosa, que todo mundo sabe que é a roupa preferida do rei? Veste no cara. Põe o cara para vestir a sua roupa. Sabe aquele cavalo branco que você tem lá, que é o cavalo mais bonito de todo o império, aquele cavalo musculoso, aquele cavalo real, faz ele montar lá. Sabe a coroa que você tem na sua cabeça aí? Põe ela na cabeça do cara. Põe ela na cabeça do cara, o cara com a sua roupa, com o seu cavalo e com sua coroa. E aí depois você pega o funcionário mais nobre que você tem aqui no palácio e põe ele para vestir a roupa no cara. O cara fica aqui, aí coloca o sapato, a calça, a cueca, as roupas. Põe um cara mais nobre. O rei, quer mais? Fala o seguinte, pega esse funcionário tão nobre, você tem que pegar o mais nobre que você tem aqui. Pega ele, sai ele puxando um cavalo, com o cara em cima, gritando assim para todo mundo escutar nas praças. Assim se faz ao homem a quem o rei quer honrar. Assim se faz ao homem a quem o rei quer honrar. Pelas ruas da cidade, isto que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Ele foi lá para pedir a morte de Mordecai. O rei falou assim, então faz o seguinte,
você é o meu funcionário mais ilustre. Você vai pegar minha roupa, minha coroa, meu cavalo e vai vestir no Mordecai. E você vai pegar o cavalo e vai sair gritando pela rua de Suzã inteirinha. Isso se faz ao homem a quem o rei quer honrar. Você vai vesti-lo e vai sair gritando. É isto que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Ele, Mordecai. E ele foi lá para pedir a morte de Mordecai. Irmãos, imagine chamar Mordecai e ele pegar, ter que vestir Mordecai, a roupa, colocar a coroa, subir no cavalo e sair gritando. Isso para ele foi a morte. Isso para ele foi a morte. E ele ficou dos mais chateados. Versículo 12 fala assim: depois disto, Mordecai voltou para a porta do rei, enquanto Amã foi correndo para casa angustiado e de cabeça coberta. Amã contou a Zeres, sua mulher, e a todos seus amigos tudo o que tinha acontecido com eles. Então seus amigos, que eram sábios, Zeres e sua mulher, disseram: se Mordecai, diante do qual você já começou a cair, é da descendência dos judeus, você não conseguirá fazer nada contra ele. Você certamente será derrotado. Ele está triste lá, e ele triste, e os amigos dele jogando mais tristeza em cima. Cara, perdeu. Perdeu, mané. Acabou. Olha o versículo 14. Enquanto estes ainda falavam com ele, os eunucos do rei chegaram e sem demora levaram Amã ao banquete que Ester havia preparado. Ele estava ali dos mais chateados, cara, bora, está na hora do jantar, você tem que ir para o jantar. O cara passou um dia, o pior dia da vida dele, tem que ir para o jantar, era para ir todo alegre, agora vai triste, lascado lá. Aí faz o jantar, né? E aí o rei está curioso para saber qual que é o pedido da rainha. O que a rainha fez, que arriscou a vida, que ela quer tanto. O que essa mulher quer? Então ele diz, versículo 2, no segundo dia, durante o banquete do vinho, o rei perguntou a Ester: qual é o seu pedido, rainha Ester? Você será atendida. O que você quer, até metade do reino lhe será dado. Então a rainha Ester diz, presta atenção: se eu tiver obtido o seu favor, ó rei, e se for do agrado do rei, que a minha vida seja a resposta ao meu pedido. Olha o que ele está falando assim: eu quero viver, eu não quero morrer. E a resposta ao seu pedido vai me trazer vida, porque eu não vou morrer. E como desejo, eu possa ter o meu povo, que não somente eu não morra, mas o meu povo, porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para sermos destruídos, mortos e aniquilados de vez. Se ainda nos tivessem vendido como escravos e escravas, eu me calaria. Se fosse para ser escravo, até que eu ficava calado. Pois não valeria apenas incomodar o rei por uma coisa dessas. Eu estou incomodando não é porque nós vamos ser vendidos como escravos, é porque nós vamos ser mortos. Há uma armação no reino para nos matar. Versículo 5, então o rei Assuero perguntou à rainha Ester: quem é esse cujo coração me instigou a fazer uma coisa dessas? Quem é esse cara? Onde está este homem? Ester respondeu: o adversário e inimigo é este malvado Amã. O cara do lado comendo, engasga ali, né? O rei olha para o Amã assim, interessante que eram grandes amigos, mas na hora dessa, né, a mulher. Então Amã ficou apavorado diante do rei e da rainha. O rei, no seu furor, se levantou do banquete de vinho e passou para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou para rogar por sua vida à rainha. O rei foi chamar os oficiais para resolver a situação. O Amã, olha só, irmão, quando você está lascado, você só piora as coisas. Você só piora as coisas. O Amã,
A Bíblia diz: Ramã, porém, ficou para rogar por sua vida à rainha Ester, pois viu que o mal contra ela já estava determinado pelo rei, contra ele, né? Viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. Quando o rei voltou, naquela época, quando você ia suplicar pela sua vida, você abraçava as pernas no joelho da pessoa, né? Você clamando por misericórdia, você abraçava no joelho da pessoa aqui e clamava por misericórdia: por favor, não me mate. O cara, e para comer também, eles comiam como seria um divã para nós, um sofá, um divã. Eles comiam deitado ali, sem pressa, degustando. O cara pula em cima do divã, do sofá da rainha, e agarra as pernas da rainha, clamando por misericórdia. O rei entra e pega a cena. O cara sentado no sofá da rainha, grudado nas pernas da rainha. O rei já queria matar o cara, né? E quando o rei vê isso, olha o versículo 8. Olha o versículo 8. Quando o rei voltou do jardim do palácio para a casa do banquete do vinho, Ramã tinha caído sobre o divã em que se achava Ester. Então o rei disse: será que ele queria desonrar a rainha diante de mim? O cara está dando em cima da rainha diante de mim, aqui no meu palácio. Quando o rei acabou de dizer essas palavras, cobriram o rosto de Amã, pegaram aquele capuz, colocaram, porque um homem, um bandido, né, não pode ver a face de um rei que é nobre, então você cobre. E aí a sentença de morte estava dada contra Ramã. E aí um criado do rei lá, o Harbona, falou assim: olha, inclusive, ele fez uma forca de 12 metros para matar Mordecai. O rei aproveita a forca dele e enforca ele lá dentro. E ele foi enforcado e morreu. Um dia e um mês que ele escolheu para matar os judeus foi feito num sorteio. Por isso que chama festa do Purim. Purim quer dizer sorte, lançou a sorte. Ele brincou com a vida do povo, né? Para escolher. E tudo isso ele fez para destruir o povo de Deus. E sempre é assim, irmãos. E vai ser assim sempre. E no livro de Apocalipse fala que nos últimos dias nós não teremos esse livramento. Muitas pessoas vão perecer na perseguição que virá contra o povo de Deus. A Bíblia fala de um governo mundial, onde todas as nações perderão a sua nacionalidade, né, a sua identidade, um único governo, uma única religião, e quem não se enquadrar não serão tolerados. O mundo está armando isso para 2030. Um projeto mundial, né, do Reset 2030, onde eles querem zerar tudo, apagar o cristianismo da história, e 2030, irmão, falta 7 anos. E tudo aquilo que impede o governo mundial de ser instalado. E haverá grande perseguição. Aqui, os judeus até hoje comemoram essa data, né? Os judeus celebram essa data até hoje como um dia de livramento que Deus deu para os judeus. Mordecai foi escolhido como o homem mais importante do reino. No capítulo 8, versículo 15, diz assim: então Mordecai saiu da presença do rei com trajes reais, em azul celeste e branco, com uma grande coroa de ouro e um manto de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exaltou e se alegrou. Para os judeus houve felicidade, alegria, júbilo e honra. Também em cada província, em cada cidade onde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria, júbilo, banquetes e festas. E muitos eram os povos da terra que se tornaram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Até hoje essa festa é celebrada ali no mês final de fevereiro e março, início de março. Eles trocam presente, dão alimentos para os pobres, as pessoas trocam comida entre si,
é uma forma de comemorar essa festa, né? Encerrando aí no capítulo 10, versículo 3, diz assim: pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e estimado pela multidão dos seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade da nação. Hoje, lá no Irã, você tem a tumba lá, onde está sepultado o Mordecai, a Esther, e tem também a do rei, do profeta Daniel. Quem conhece o Irã pode fazer visitas a esses locais. Nós queremos aqui, irmãos, convidar os irmãos amanhã, segunda, terça e quarta, para nós estarmos orando aqui pelas nossas famílias, pelo livramento. Vamos estar jejuando e orando pela nossa casa, para Deus guardar a nossa vida, aumentar a nossa fé, abençoar o seu casamento, abençoar os seus filhos, fazer como Esther, fazer um jejum em prol do seu povo, da sua família, um jejum de vitória, para que Deus abençoe sua casa. Está um ano novo chegando aí, que seja um ano de bênção nas nossas vidas, que Deus venha nos abençoar, que Deus venha nos fortalecer, que Deus venha derramar graça sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre os seus negócios, sobre os seus empreendimentos, que a bênção do Senhor esteja sobre toda a sua vida, sua família, e nós vamos jejuar por isso. Vamos clamar pelos nossos filhos, vamos orar pelos nossos filhos, vamos pôr as mãos sobre os nossos filhos, vamos estar jejuando. Nós vamos fazer 2 períodos de oração aqui na igreja, um às 7 da manhã, o Bruno e o Guilherme vão estar aqui comandando esse período de oração, 7 horas da manhã, e o outro 7 horas da noite. Por quê? Para você que vai trabalhar, você tirar aqui uns 10, 15 minutos, 20 minutos, passar aqui, orar um pouco, né? Estar aqui em oração. Se você prefere, ao voltar do trabalho também, às 19 horas, estar aqui orando um pouco antes de ir para casa, né? Passar aqui, fazer um período de oração, de devocional, orando pela sua família. Amanhã, né? Segunda-feira, terça-feira e quarta-feira, nesses 3 dias de jejum, 12, 13, 14, aqui na igreja, nós queremos convidar a você para estar orando e participando conosco desse momento. Amém?